Bom dia, pessoal, bom dia! São 7 horas da manhã, hoje é dia 19 de fevereiro, quinta-feira da semana posterior ao Carnaval e o Brasil finalmente começa 2026. Então, feliz ano novo para você que assistiu a Escola de Samba Unidos do Viradouro vencer o Carnaval do Rio e Acadêmicos de Niterói ser rebaixada. Bom dia, que você saia da cama e tenha um dia com bastante alegria. Bom, o ano novo que começa hoje, começa com vários temas na agenda, temas delicados. O primeiro deles, a questão dos tais vazamentos do Supremo. E eu vou logo deixar uma pergunta aqui para você. Você viu alguma informação proveniente desse vazamento por aí? Se viu, por favor, me avise, porque aqui no ICL não chegou nada, tá? Quer dizer, será que houve mesmo vazamento? É a questão que está por trás de toda essa polêmica aí, que agora reacende de novo, uma vez mais, os questionamentos sobre os métodos de ação do ministro Alexandre de Moraes, né? Teria ele razão ao mandar colocar tornozeleira eletrônica em 4 funcionários da Receita que são acusados de acessar o cadastro de familiares ou de ministros do Supremo Tribunal Federal? É uma das questões que nós vamos discutir hoje por aqui, né? E a semana começa com a perspectiva de que daqui a mais alguns dias nós teremos o depoimento de Daniel Worcaro à CPI do INSS. O que será que ele vai falar, hein? Tem muita gente aí apostando que ele não vai falar nada, tá? Vai ser dia 23, na próxima segunda-feira. E a tensão lá em Brasília cresce na medida em que se aproxima a chegada desse depoimento. Por falar em Daniel Worcaro, finalmente a imprensa acordou para aquela história do Cine Trancoso, as festas de arromba que Daniel Worcaro dava lá em Trancoso e que, ao que tudo indica, foram registrados em filmes que, no melhor método Jeffrey Epstein, serviriam para chantagear os comensais dessas festas de arromba dadas por Worcaro lá em Trancoso, né? Até a dona da casa que ele alugava para fazer esses banquetes, aliás, reclamou da bagunça por lá, do som alto demais, e disse com todas as letras que Worcaro tinha chamado pelo menos 36 pessoas, entre as quais 20 prostitutas, para essas festas, né? Não se sabe exatamente ainda quem estava lá, mas comenta-se a boca miúda que eram pessoas do alto escalão do governo anterior, né? Então, esses são os assuntos do dia de hoje, na nossa primeira edição pós-carnaval, edição de ano novo aqui do Desperta. E eu desejo que você tenha um pós-carnaval muito bom, né? Por falar nisso, você viu os desfiles de carnaval? Gostou do desfile da Acadêmicos de Niterói, a escola que trouxe a homenagem ao Lula? Eu gostaria muito de conhecer a opinião de vocês. Eu tenho a minha, eu vou falar aqui durante o programa, mas já vou antecipar aqui, que eu acho que não houve ganho nessa história desse desfile de carnaval desse ano. Pelo contrário, né? A direita agora tem um discurso para fazer, para mais uma vez reforçar o antipetismo no Brasil. Mas nós vamos ver isso ao longo do programa de hoje, com a opinião de gente muito importante que vai desfilar aqui pela sua telinha. Para o momento, vou chamar meu querido amigo Alex Amorim. Bom dia, Alex. Cadê você? Ou na parada, não? Bom dia, Panus, bom dia a todos. Eu fiz uma merdinha aqui, mutei você, Panus, perdão. Eu fui me habilitar e me desabilitei você. Mas, como foi de carnaval, Panus? Curtiu bem? Foi bem. Fui lá para Uberlândia, lá, tomar conta da minha mãe, que tá dodói, tá sarando. E, enfim, o carnaval foi um carnaval tranquilão. E o seu, como é que foi, Alex? Eu fiquei de boa com minha noiva Ana Beatriz, um bom dia pra ela, ficamos de boinha, comemos um sushizinho na segunda-feira. Eu não gosto muito da folia, nem ela, então a gente ficou mais de casa de boa, vendo os desfiles e descansando, assistindo um pouquinho de série também, Panuso. Muito bom, maravilha, carnaval tranquilão, né? Isso mesmo. O pessoal daqui do CL não é muito chegado nesse negócio de avenida, não. Tem a turma mais jovem que deve ter esses baldados, né? Sim. Mas os velhinhos, nós, eu, o Alex, o pessoal, eu e o Alex não somos da mesma geração, né? Podia ser quase meu neto. Quantos anos você tem, Alex? Eu tenho 26, Panuso. 26, pois é, neto não, mas filho podia. Alex, conta pra nós, tivemos mais um episódio de racismo envolvendo o Vini Júnior. Isso mesmo. O que acontece, hein? Fala sério.
Então, Panuso, foi na terça-feira ali, um jogo entre Real Madrid e Benfica, jogo realizado ali pela UEFA Champions League, no jogo de ida ali da fase de mata-mata. Após o gol do Vinícius Júnior, que foi um golaço, o jogador argentino Gianluca Pestriani proferiu palavras, segundo o jogador e até mesmo o Kylian Mbappé, que estava ali no jogo, palavras de cunho racista como proliferando macaco por Vinícius Júnior, e uma que poderia ser a acusação dele foi que ele colocou a camisa em cima da boca para não ser filmado, nem o pessoal verificar naqueles leitura labial do que o jogador argentino estava falando. O caso vai ser apurado pela UEFA. Ontem colocou um investigador de ética ali para averiguar o caso. E lembrando que a gente quer que, se for comprovado essa afirmação, que o jogador tenha punições cabíveis contra ele, que a gente sabe que aqui, quando acontece na América do Sul, infelizmente não tem nenhuma punição, que tem que ficar afastado por um bom período de jogos, levar multa e até mesmo ser banido do futebol, Panunzio. Pois é, agora o jogador do Benfica foi apoiado pelo time dele, né? Foi só o Benfica que apoiou esse jogador aí que agrediu o Vini Júnior. A gente já sabe o que ele falou exatamente, Alex? Já teve a leitura labial? Não tem a leitura labial porque o jogador colocou a camisa em cima da boca para não ser, as filmagens não pegar o que ele estava falando. Mas o que o Vinícius Júnior, o Kylian Mbappé, que estava ali próximo, falou que ele falou macaco umas 5 vezes pelo que estava falando ali os jogadores em volta, Panunzio. Pois é, e essa história do racismo, ela é cheia de dissimulações, né? Porque agora eu estou vendo aqui na imprensa esportiva, que olha aqui, ó, vou até pedir para você botar aqui para gente, isso aqui pode ter uma outra explicação, tá? Sim. Benfica fez um post usando macacos antes do ataque racista contra o Vinícius Júnior. Já durante a partida, vou mostrar para vocês o que é, e eu queria que o Alex me explicasse isso. Aqui são 2 jogadores do Benfica, né? Como é que é o nome do loirão aqui, o Alex? Eu vou falar o primeiro nome, porque o segundo não me atrevo a falar. Andreas, é um jogador que é norueguês, Panunzio. Norueguês. E esse do outro lado dele, você sabe o nome também, não? Infelizmente, não. Não, né? Tudo bem. O que importa é esse loirão aqui. Sim. Por quê? Tá aqui na manchete, olha, né? Benfica fez um post com macacos antes do ataque racista. Eu olhei a imagem, não achei essa referência. Depois fui ver aqui, olha, tá aqui, olha, na cinta desse jogador loiro, bem aqui embaixo aqui, olha, né? Tem aqui Sim. a imagem do macaquinho. Até peguei aqui o post original no Instagram, porque dá pra gente ampliar um pouco essa... Opa, eu curti aqui, não, vou descurtir aqui. Sai, meu filho, não quero curtir você não, mas vamos lá. Olha aqui, ó, aqui na faixa tem o desenho de 3 macaquinhos, aquele desenho tradicional de macacos que não falam, não ouvem e não escutam, né? Isso. E não veem. O que é isso aqui, Alex? Então, Panos, essa arte, querendo ou não, é uma arte que o clube divulga antes dos jogos, e a gente consegue ver que tá meio que o jogador roubando a coroa do Real Madrid, e não é querendo passar pano, mas quando vi essa imagem, eu achei também, eu fiquei irritado por conta que pensei que seria algo atrelado, porém, os símbolos de macaquinhos ali que estão fazendo sinal de surdo, mudo e cego ali, é uma comemoração que esse jogador norueguês, ele faz quando faz o gol, essas questões. Então a gente pode falar que não é de cunho racista, mas não pode afirmar, mas é apenas uma forma de simbolizar a comemoração que o jogador norueguês faz quando realiza os gols, Panunzio. De qualquer forma, no mínimo é uma coincidência infeliz, né? Sim. É uma coincidência bastante infeliz. Tá bom, vamos ver como é que vai acabar isso, mas não é possível. Olha, o Vini Júnior, realmente, ele está marcado por esses racistas, é incrível como eles são atrevidos com o Vini Júnior, né? Isso Talvez mesmo. por inveja, né? Porque, afinal de contas, ele como jogador não deixa dúvida nenhuma. E aí vem esses detratores aí com essa baboseira neofascista aí, neonazista, para, enfim, tentar destruir moralmente. Mas ele é um gigante nessa área, hein? Ele enfrenta mesmo. Ainda bem que nós temos esse
esse jogador como ícone de coisa. Enquanto isso, a namorada dele fazendo bonito na avenida, na Sapucaí, né, Alex? Eu não vou dar minha opinião porque bonito é meio... Ficou meio ruim pra ela ali, porque ela colocou uma fantasia que era de 40 quilos e ela não tava aguentando, mas ela foi bem pelo primeiro desfile ali pela Grande Rio, Panuso. Mas eu acho, pelo que eu vi aí, olha, pra te falar a verdade, nem sabia quem era a Virgínia, viu? Eu descobri agora, porque teve a história dessa fantasia, que ela tirou uma peça da fantasia que pesava Sim. 12 quilos, né? Mas ela foi, enfim, a mulher mais em evidência nesse carnaval. Todo mundo falou sobre ela. Sim. Todo mundo. E eu acabei descobrindo que ela é norte-americana. Eu também não Nasceu em sabia. Connecticut, sabia? Não. Exatamente, samba bastante ela. Beleza, então, Heitor, nossa solidariedade para o Vini Júnior, né? É um absurdo essa história de racismo em pleno século XXI. A gente não entende como é que pode ter gente de uma alma tão perversa e retrógrada, né? Voltando atrás do tempo tanto, né? Sabe, é incrível ver como algumas pessoas acham que a cor da pele determina alguma coisa. Então, nossa solidariedade para o Vini Júnior, que ele consiga lá demonstrar e que esse animal que chamou ele de racista seja devidamente punido, né? Porque, afinal de contas, o que mais o futebol enseja são exemplos de que o racismo não funciona para o racista. Isso mesmo, Panuso. Muito Concordo bom. 100% e que a punição seja bem severa ali pro argentino, Panuso. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, vamos para a meteorologia? Bora. Olha, o carnaval não teve, na maior parte do Brasil, não teve tempo ruim, né? Foi uma brecha aí que a chuvarada deu para nós, mas agora passou o carnaval, São Pedro está jogando água no Brasil. Mostra para nós aí a página aqui do INMET, o Alex, olha, está aqui o mapa do Brasil, vocês podem ver que chove no norte, chove no nordeste, chove no sudeste, chove no sul. Chove em tudo quanto é lugar, né? Só o centro-oeste que vai ter chuvinha aqui no sul do Mato Grosso do Sul e lá no norte do Mato Grosso, tá? Vai chover menos por lá, mas vai chover também. Então vamos aqui para os alertas, porque tem vários hoje. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alertas aqui no mapa. Aqui no sul e sudeste, quase todos eles são de chuvarada, tempo ruim, né? Chuvas intensas que vão atingir metade do estado de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, o litoral paulista e o litoral do Paraná até a fronteira lá, divisa com Santa Catarina, tá? Chuvas intensas. Vamos ver o que dizem esses alertas aqui. Chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora, ou seja, 30 a 60 litros de água para cada metro quadrado de área, que podem somar 100 milímetros ou 100 litros por metro quadrado ao final do dia. Ventos intensos podem chegar a 100 km por hora, provocando aí corte de energia elétrica, corte de galhos de árvore, alagamentos e também essas chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, tá bom? Esse alerta vale aqui, olha, para a divisa do Brasil com o Paraguai, nos 3 estados da região sul. Deixa eu até ver se tem alguma mudança aqui em relação a esse alerta. Não, mas é a mesma coisa, né? Só muda aqui o fato de que lá no sul, a região central dos 3 estados e a região mais a leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul pode ter chuvas menos intensas, enquanto todo o restante tem chuvas mais intensas, tá bom? Vamos ver como é que fica aqui a previsão do tempo para a capital do seu estado? Vamos lá, então. O Brasil aí hoje todo pintado de verde e amarelo, tá aí, em todas as áreas, significa que em todo o país vai chover hoje, inclusive no semiárido do Nordeste, tá? Menos nessas pontinhas aqui, olha. Lá no estado de Roraima e na divisa de Roraima com o Amazonas e o estado do Pará, e aqui no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, entrando aqui até o Distrito Federal. Vamos para as temperaturas e para a condição do tempo. Em Porto Alegre, poucas nuvens, né? No céu, hoje vai ser um dia de céu claro, também não chove muito lá, 33 graus de temperatura máxima. Em Florianópolis vai fazer calor também, só que lá tem muitas nuvens atrapalhando o dia de praia, para quem conseguiu esticar aí a semana do carnaval, 28 graus de máxima. Em Curitiba, temperatura quente, 31 graus, vai chover para aliviar um pouquinho o calor. Em São Paulo, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, 25 graus Celsius de temperatura. No Rio de Janeiro, a mesma previsão, com 29 de máxima. Em Vitória, 33 graus Celsius, com nuvens no céu. E em Belo Horizonte, possibilidade de chuva isolada, com 29 graus Celsius. Aqui no centro-oeste brasileiro, Brasília terá muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas. Temperatura alta, 30 graus é a previsão. Em Goiânia, um pouquinho menos quente, tá? 28 graus, possibilidade de chuva isolada. Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, vai fazer 35 graus. Dia de calor grande. Muitas nuvens e vai ter chuva isolada por lá.
Em Cuiabá, 33 graus Celsius, chove por lá também, chuvas isoladas, segundo o INMET. Em Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 30, mínima de 23 graus na madrugada de hoje. Em Rio Branco, a máxima vai ser de 29 graus, também deve chover, chuvas isoladas. Em Manaus vai ser um dia nublado, pancadas de chuva isoladas estão previstas e máxima de 31. E eu vou baixar aqui o meu mapa para poder ver a temperatura lá em Boa Vista. Vai ser até agora a capital mais quente no dia de hoje, 36 graus, nuvens no céu, muitas nuvens, mais chuva que é bom, nada, necas. Em Macapá, 28 graus Celsius de temperatura máxima, chove por lá. E em Belém, também 28 graus Celsius, com chuva, trovoadas isoladas. E aqui no Tocantins, Palmas terá 31 graus Celsius, chove em todo o estado de Tocantins, chove mais ao norte. Agora no Nordeste brasileiro, São Luís, no Maranhão, 29 graus Celsius de máxima, aqui chove pra caramba. Em Teresina também chove, a temperatura vai a 30 graus. E em Fortaleza também chove com máxima de 29 graus. Nas demais capitais, exceto Salvador e Aracaju, também deve chover hoje, tá bom? João Pessoa terá muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e 31 graus de temperatura. Em Recife também 31 e a mesma previsão. Em Maceió, possibilidade de chuva isolada também com 32 graus de máxima. Em Aracaju, 32 graus, pode ser que chova, mas em Salvador, só dia nublado, não chove, 31 graus de temperatura máxima, tá bom? Esses são os destaques do INMET para a meteorologia no dia de hoje. Vamos ver se tudo isso se confirma, né? Agora eu vou mostrar para vocês a primeira edição aqui do nosso portal do ICL pós-carnaval, tá bom? E aqui nós temos, vou até atualizar a página porque às 7 horas da manhã muda tudo, mas hoje não mudou. A manchete no alto, a descoberta de um negócio entre Vorcaro e o Grupo Victor, um negócio de 500 milhões que foi fechado pouco antes do anúncio da compra do Banco Master, tá? E a informação de que o Daniel Vorcaro teve o depoimento dele à CPMI do INSS antecipada e ele vai depor na próxima segunda-feira, tá? Sobre o noticiário internacional, lá no Conselho de Paz, Trump dita até, já sabe que ele é o rei geral, né, desse conselho que ele inventou. Ele convida, ele desconvida, só ele que veta, os outros só ouvem e falam amém, né? E lá, agora, ele quer ditar também o conteúdo dos discursos dos chefes de Estado convidados para integrar esse arremedo de conselho que ele inventou, tá bom? Aqui, entre os destaques, nós temos aqui o ministro André Mendonça, do Supremo, dizendo que todo o lucro do instituto que ele tem vai ser doado, tá? A gente já vai ver isso aqui. O que faz esse instituto? Esse instituto faz a mesma coisa que fazem todos os outros ministros, tá? Comercializa cursos e é especializado em conteúdos jurídicos. E esse instituto, então, terá todo o lucro da sua atividade voltado, segundo o ministro, para doações, tá bom? O ministro foi sorteado na quinta-feira, nos diz aqui a matéria, para relatar o Banco Master, né? Lembrando para a gente do que vem por aí. Depois de uma reunião de todos os ministros, na qual foi decidido o afastamento do Dias Toffoli, tá bom? Vou voltar aqui para a capa do noticiário do ICL. O ministro Fachin, segundo a informação aqui no portal do ICL, não vai promover um inquérito lá para apurar o vazamento, né? O vazamento, que vazamento estranho esse, o vazamento, né, de uma gravação que foi feita, com certeza foi feita, não há dúvida disso, durante a reunião dos ministros para discutir a situação do Toffoli, que depois apareceu transcrita no site Poder 360, né? Misteriosamente, assim. Ninguém nega que tenha havido a gravação nem nada. Agora, o ministro Fachin quer fazer serenar um pouco o clima no Supremo, que o Carnaval fez o favor de agravar, né? As relações já estavam muito ruins lá e agora elas estão pior ainda, né? O pós-Carnaval vai ser duro por lá. O presidente Lula, lá na Índia, fala sobre as Big Techs e a ameaça representada pela tecnologia, tá bom? E aqui, o último destaque que eu vou mostrar para vocês, a esposa do Ramagem está sendo chamada de volta ao trabalho, né? Ela que é delegada de polícia. Está dizendo, trabalho presidencial é perseguição, porque ela está lá nos Estados Unidos com o marido, numa boa lá, na condição de foragido. Então,
Sinto muito, filha. Ou trabalha ou não trabalha. Se não trabalhar, não tem que receber, inclusive, né? Beleza, gente, deixa eu chamar o Kleber. Kleber Lourenço está na nossa redação aqui, já apurou um monte de coisa pra gente agora de manhã. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Como foi seu carnaval, Kleber? Você estava tão animado com os bloquinhos, você se esbaldou aí, não? Calma que ainda temos mais esse final de semana de bloquinhos, então o carnaval ainda não acabou, só deu uma breve pausa para a gente retomar os trabalhos ali no sábado, pelo menos. Mas você foi ao carnaval? Pulou bastante, não? Obviamente, não poderia deixar de perder como todo ano eu faço, Panunzio. Não poderia deixar de perder, significa que você Jamais. não foi, é isso? Fui, oxi, me cansei. Bom, então não... Acordei na segunda-feira todo dolorido, acabado, olha, mas foi bom demais. Foi bom demais? Você foi em qual bloco? Olha, eu fui, teve da Bloco do Alex na Augusta, Carnavrá, nossa, eu fui só seguindo os blocos ali e fui curtindo. Enfim, foi visto desgovernado por aí, em pleno carnaval, o nosso grande apurador, mas isso não desorientou ele a ponto dele não apurar as coisas, porque está cheio de informação boa aqui para nós hoje, né, Sim. Kleber? Bom, vamos começar por essa história do grampo, né? Do grampo da reunião em que o Toffoli foi afastado da sua função de relator no inquérito do Banco Master, né? Afinal de contas, o ministro Fachin vai ou não vai mandar investigar quem foi que gravou, quem cometeu esse ato de inconfidência? Foi considerado um ato de traição lá pelos colegas, né? Olha, Panunzio, eu conversei com membros do tribunal e, num primeiro momento, não será aberto um inquérito de ofício para apurar essa gravação que foi feita e que foi vazada para a imprensa. Isso, como você comentou um pouquinho antes, é um fato ali inegável. Foi, sim, gravada a reunião por quem ainda não sabemos, mas o ministro Fachin ele não tem interesse em abrir um inquérito de ofício. Apesar de, caso ele quisesse abrir ele estaria respaldado legalmente por isso. O Regimento 43 da Casa diz que podem ser abertos inquéritos para apurar crimes que ocorram ali dentro das dependências do tribunal. E, nesse caso, o crime que poderia ser enquadrado seria o de interceptação ambiental ilegal. Porém, nesse caso, a avaliação não só de Fachin, mas de pessoas do tribunal também é de que deveria ficar a cargo da própria PGR fazer a abertura ali de um inquérito sobre esse caso. Então, num primeiro momento, a partir do STF não vem essa investigação, apesar de a gente ter ali vários elementos estranhos dentro desse caso. Um dos motivos para também ser postergada essa decisão de ser aberto o inquérito vem do fato de que a operação deflagrada nessa semana, durante o carnaval, para investigar o vazamento de dados de ministros, causou um certo incômodo na corte. Entre aqueles que ficaram surpresos, pois foram pegos, de fato, de surpresa pela operação e pelo tamanho dela, por já terem sido determinadas medidas cautelares contra os servidores ali que foram alvo da investigação, quanto também pelo fato disso tramitar através do inquérito das fake news. Então, a corte ficou um tanto quanto dividida quanto a isso, apesar de que, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele apenas atende a um pedido da própria PGR e de Paulo Gonet para que fossem ali não só aplicadas as medidas cautelares, mas também apreendidos telefones e computadores ali para a verificação dessas investigações sobre os vazamentos. Porém, mesmo com apenas Alexandre de Moraes tendo autorizado um pedido da PGR, a decisão ali tomou todo mundo de surpresa. Esperavam até que o ministro talvez fosse esperar para depois do Carnaval, esperar a próxima semana, mas não, aconteceu já durante o Carnaval. Então, diante desse clima ali misto de conflagração dentro do STF, o ministro Fachin achou melhor não tocar nesse assunto, até porque nessa história da gravação, Panunzio, devemos lembrar que, segundo alguns ministros, eu até soltei uma apuração sobre isso na semana passada, ali, a gente já estava às vésperas do Carnaval, mas que os ministros suspeitavam que quem gravou a reunião secreta, a reunião sigilosa, tinha como objetivo fazer chantagem, até porque a expectativa era que 2 ministros que têm relações com o Banco Master fossem citados nessa conversa. Aparentemente isso não aconteceu, e aí o responsável por essas gravações, segundo esses membros do tribunal com quem eu conversei, acabou utilizando trechos ali específicos que foram divulgados para a imprensa. Lembrando, não é a íntegra que foi mandada para a imprensa. Foi gravada a reunião e alguns trechos foram lançados. Esses trechos, então, segundo os ministros, foram lançados com o objetivo de deixar o alvo, deixar o ministro responsável pela gravação
seguindo palavras dos próprios membros do tribunal, como bem na fita, com a imagem boa ali, e até prejudicar outros membros do tribunal que foram responsáveis pelo afastamento de Dias Toffoli do caso, que, na verdade, o afastamento foi mais ou menos um convite para se retirar, né? Então, temos um clima de desconfiança muito grave no tribunal. Acho que, dentro da história recente, após a redemocratização da República, esse é um dos episódios mais sensíveis e graves e entra nesse contexto. Então, há uma desconfiança sobre quem teria gravado, o objetivo dessas gravações. Só o simples fato dos ministros cogitarem que o objetivo da gravação era chantagem já é bem preocupante ali dentro de todo o contexto que a gente vive, e até porque saímos recentemente de uma tentativa de golpe, né, Panunzio? Pois é, essa história é um absurdo, né? Enquanto tem o outro vazamento lá, que é o tal do vazamento dos dados da Receita Federal, que eu até agora não vi vazamento nenhum. A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes de você continuar, tem uma informação aqui, o Lula acaba de mandar aqui uma informação para mim, dizendo que tem toque aí, viu, Kleber? Polícia na porta, temos. isso. Só que não é aqui no Brasil, não, é lá na Inglaterra, tá? Prenderam o príncipe Andrew. Pode uma coisa dessas? Olha Por causa só. do escândalo do Jeffrey Epstein. Bota aí para mim na página no ar, ela está aqui, ó, matéria do The Guardian aqui, eles chamam lá, não chamam de príncipe mais, eles têm um apreço pela monarquia, chamam de Andrew Mountbatten Windsor, né? É o antigo príncipe Andrew, né? Foi preso na propriedade dele lá de Santos. E olha como é que a polícia fez a comunicação, olha só. Onde é que está isso aqui? Eles falam assim, ó. Fotografias de carros de polícia sem identificação e policiais após ano foram vistos em Wood Farm, propriedade de Sandringham. Pouco depois das 8 horas, um comunicado da polícia de Thames Valley disse o seguinte, olha, hoje, 19/2, prendemos um homem de 60 anos em Norfolk por suspeita de má conduta em cargo público. Estamos realizando buscas em endereços de Berkshire e Norfolk. O homem permanece sob custódia policial neste momento. Não falaram nem o nome, né? Não falaram nem o nome, mas está aqui. É o príncipe Andrew, foi preso porque passou informações sigilosas àquele degenerado do Jeffrey Epstein, que era amigo dele, né? Com quem ele tinha relações muito estranhas, né? Enfim, é um nome que enxovalha completamente a monarquia inglesa. Vamos lá, vamos continuar aqui nos assuntos da nossa república aqui. Kleber, Vorcaro, Daniel Vorcaro, o homem que abalou os bastidores da política no Brasil com um banco desse tamanho, provocou um escândalo desse tamanho, né? Vai ser ouvido Exatamente. dia 23 pela CPI do INSS. Por que houve antecipação e o que se espera desse depoimento dele? Olha, Vorcaro provavelmente é o cara que todo mundo quer falar em Brasília, né? Ele já foi convocado também para a CPI do crime organizado. Também é um convite para que ele seja escutado na Comissão Master, que é aquela comissão conduzida pelo Renan Calheiros para acompanhar as investigações do caso Master, na Comissão de Atividades Econômicas também. E, além disso, temos essa convocação na CPMI do INSS. Então, para que ele conseguisse dar todos esses depoimentos, ali não houvesse qualquer tipo de conflito, decidiram adiantar já para essa próxima segunda-feira a oitiva dele, que deve ser assim, uma das mais importantes da comissão dentro dos trabalhos que estão sendo realizados, principalmente por um fato. Tanto o Vorcaro quanto seus advogados garantem aos membros da CPMI que ele vai falar, sim, sobre tudo que for perguntado, é claro, dentro do escopo da investigação e dentro ali do que for relacionado ao escândalo envolvendo os descontos ilegais dos aposentados e pensionistas do INSS. Então, até o momento, ele vem declarando que não vai se negar a prestar esclarecimentos e responder o que for perguntado. Também, acho que, e aí é normal também, desde que isso não o auto-incrimine. Bom, agora não é só Vorcaro que interessa essa CPI, né? Tem ex-ministros do Bolsonaro também, não é isso, Kleber? Exatamente. O deputado Rogério Correia protocolou requerimentos ali para convocar a Flávia Carolina Pérez, ex-ministra da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro, e também os ex-ministros Ronaldo Vieira Bento e João Inácio Ribeiro Roma, o conhecido João Roma, que foram ambos ministros da Cidadania no governo Bolsonaro, para que possam prestar esclarecimentos. Isso vem no bojo dessa liquidação que teve ontem do Banco Pleno. Por quê? Porque o Ronaldo Vieira, que foi ex-ministro do governo Bolsonaro, ele também atuou em empresas do Grupo Master, como, por exemplo, ele participou da própria diretoria do Banco Pleno, Panunzio. Então,
dentro das investigações da TI Master, temos mais um caso ali que vai sendo ligado à CPMI do INSS também. Muito bom. E por último, vamos falar um pouquinho sobre Lindbergh Farias e o sanfoneiro do Bolsonaro, o ex-ministro do Turismo. Esse sim andou fazendo campanha antecipada, né? O que ele estava aprontando no carnaval, hein, Kleber? Olha, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Gilson Machado, também conhecido como o sanfoneiro do Bolsonaro, foi flagrado em vídeos nas redes sociais distribuindo adesivos com a seguinte inscrição: o Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026. Acho que tem até o link da matéria, eu passei para você, se você puder abrir, tem um print do vídeo. Acho que não vale mostrar o vídeo na íntegra, ele fica ali fazendo propaganda o tempo todo. Mas, enquanto a extrema-direita alardeia que o desfile da Acadêmicos do Niterói foi uma propaganda eleitoral antecipada, que precisa ter um processo muito grande no STF, caçar ali uma possível candidatura do presidente, de reeleição do presidente Lula, dentro do próprio bolsonarismo, eles têm seus próprios problemas com campanha antecipada, e nesse caso é um caso extremamente flagrante. Então ele tem vídeo publicando e ele fala desse jeito: vou eleger o homem, nosso presidente, o que agrava ainda mais, deixa ainda mais incontestável o contexto de propaganda eleitoral antecipada. Vai ser uma guerra, né? Porque a direita agora tem toda essa narrativa em torno desse desfile aí para falar sobre campanha eleitoral antecipada. Só para lembrar aqui, pessoal, é o seguinte: a legislação proíbe de maneira tácita qualquer menção a pedido de voto. Então, o candidato, nessa altura do campeonato, já que este é um ano eleitoral, não pode pedir voto. Vote em mim, na urna lembre do meu nome, não pode nada disso. Agora, o TSE, na jurisprudência, também considera expressões que são impressões mais dissimuladas, mas que são palavras mágicas, é o nome técnico desse negócio. Quando o cara não pede o voto diretamente, mas faz menção ao processo eleitoral, né, levando a pessoa a raciocinar em termos de considerar o nome dele para votar. Chamam palavrinhas mágicas. Isso também não pode. Isso vai dar uma confusão danada esse ano aí. Sem dúvida nenhuma, entregar adesivos com essa menção ao pleito, né, pode ser um complicador. Mas do lado de lá, a direita também está fazendo um alarde incrível aí com relação ao desfile da Acadêmicos de Niterói. Só para lembrar, né, Kleber? Exatamente. Eles estão fazendo esse alarde com o desfile da Acadêmicos do Niterói, mas deveriam tomar cuidado porque isso pode acabar se voltando contra eles, principalmente por causa desse caso do sanfoneiro Gilson Machado. Muito bom, Kleber. Para hoje é isso, né? É isso. Maravilha. Então a gente se encontra aqui amanhã no programa de novo. Obrigado, viu, pelas informações tão felizes que você traz aqui para a gente toda manhã, tá? Maravilha. Muito obrigado, Panunzio, e um bom dia para a nossa comunidade. Um abraço, Kleber. Obrigadíssimo, tá? E tchau, eu tchau. vou deixar o Kleber aí terminando a apuração, porque agora o Kleber vai alimentar o N1 daqui a pouco, né? E o Kleber é multitarefa aqui no ICL. E vou chamar o Lula lá de Brasília, o Lula Costa Pinto, porque o Lula está cheio de informações. Aliás, Lula, meu amigo, bom dia. O Lula foi visto Bom dia, caminhando direto do carnaval, do Bacalhau do Batata para o estúdio do Desperta. Como é que foi o carnaval lá em Recife, Lula? Foi bom? Tudo bem, Fábio? Excelente, um grande reconhecimento do ICL nas ruas de Olinda e Recife. Agora, não fui nem este ano, nem ano nenhum, do Bacalhau do Batata, tá? Para mim, o ano sempre começou na manhã da quarta-feira, então eu nunca saí no Bacalhau do Batata. Ontem foi dia de aeroporto. Quando eu morei lá, o Lula era criança ainda, viu, gente? Quando eu morei lá em Recife, década de 90, eu fui ao Bacalhau do Batata 2 vezes lá. E é uma tradição que se renova, né? O Bacalhau do Batata é o cordão que termina o carnaval do Recife. É o encerramento. É uma história engraçada, porque era um garçom que não podia brincar o carnaval, que inventou essa bacalhoada, né, para depois que encerrava o expediente. Hoje, o Bacalhau do Batata é só um respiro a mais, porque o carnaval prossegue, né, Lula? Até o fim da semana, Exatamente. Né? O carnaval prossegue e esse ano vai emendar com a abertura do São João, já, eu acho que sábado, com o João Gomes lá na Rua da Aurora, se eu não me engano. Muito bom. Ô Lula, deixa eu te falar uma coisa, eu queria primeiro te dar os parabéns, tá? Por que eu estou dando os parabéns para o Lula, gente? Porque o Lula eu acho que o Lula hoje é o jornalista
mais bem informado sobre os bastidores da política no Brasil. E aconteceu algo ontem, né, que tem uma relação com algo que o Lula apurou aqui para vocês. Olha só, vou pedir para o Alex botar na... Olha, MP do TCU vê risco sistêmico, possível participação de autoridades em festa de Vocaro. Isso aqui é o seguinte, o Lula foi quem trouxe esse assunto para nós no dia 19 de fevereiro. Antes disso, nós falamos daqui do tal do Cine Trancoso lá do Vocaro, que era uma casa em que ele fazia regabofes impressionantes, o pessoal fala que eram orgias. A dona da casa disse que ele contratava, viu? Eu vou usar a palavra aqui, porque tá lá na manifestação dela, nas mensagens divulgadas pela Folha ontem. Vocaro trouxe 20 putas para a última festa, né? E essa festa era uma festa da qual participavam autoridades, principalmente do governo anterior. Não sei se tem alguém desse governo aqui. Do governo anterior tem muita gente, né, Lula? Gente que era gravada para que esse material, bem ao estilo do Jeffrey Epstein, ficasse, né, para que isso servisse como material de chantagem. Não era isso, Lula? Supostamente, pelo menos? Exatamente, Fábio. Primeiro, assim, essa nota, nós aqui no ICL temos um carinho muito grande por ela, porque ela foi a nota de abertura da estreia da coluna Reserva Especial na revista Liberta. Então temos apreço por isso, pela revista, pela coluna, que é um espaço de informação de toda a equipe do ICL. E abrimos com essa nota que agora gerou a abertura de uma investigação especial. O que era o Cine Trancoso? O Cine Trancoso era uma armadilha montada pelo Daniel Vocaro numa casa muito bonita, uma casa muito especial na praia de Trancoso, no litoral sul da Bahia, aonde ele fazia festas privê. É uma casa aonde tinha um circuito de câmeras, né, câmeras muito discretas, colocadas de forma sutil em todos os cômodos, e em cujo interior ele realizava festas aonde chamava gente dos três poderes da República, desde o período do Bolsonaro. Nas imagens, e a gente diz isso na nota original, nas imagens não tem ninguém da atual composição do governo federal, mas teve muita gente da época do Jair Bolsonaro. Daí vem aquela ideia do deputado Rogério Correia de convocar a Flávia Pérez, que, pelo que me disseram, está nas imagens, de convocar o ex-ministro Nas imagens João da festinha, Roma. ela estava lá também, Lula? Ela foi a uma das festas. Não, mas foi assim, não foi uma das festas mais quentes, mas ela esteve lá até porque foi lá em Trancoso que ela começou a namorar com o atual marido dela, que é o Augusto Lima, sócio do Daniel Vocaro, ok? Então, para você ter uma noção, né, do potencial, né, dessas festas e dessas imagens, né? O ex-ministro João Roma, né, ministro da Cidadania, que colocou o Banco Master dentro do sistema de pagamento de benefícios por prestação, benefícios de prestação continuada do governo federal, e permitiu que através dele fossem creditadas, né, despesas, né, do sistema de seguridade social do governo federal, o que ampliou para 16 milhões e meio de clientes, né, o rol de pessoas atendidas pelo sistema Master, e que deu ao Master uma possibilidade de agregar recursos. Então tem esse pessoal gravado lá e tem integrantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, né? Essas imagens, elas foram obtidas pelo circuito fechado do Daniel Vocaro e só ele tinha acesso a elas. Ele fazia uma edição de vídeos que está guardada nos celulares e nos computadores, nos laptops que foram apreendidos. E, em razão disso, agora há um procedimento para analisar essas imagens, né, que nós demos em primeira mão. Por quê?
né? Porque uma fonte, uma pessoa que fez negócios com o Daniel Vorcaro, que estava no contexto, né, da operadora de fundos REAG, que administrava os fundos do Vorcaro, ela nos contou, ela assistiu a esses vídeos, né, no momento em que o Daniel Vorcaro estava em liberdade, em que o Banco Master operava a pleno vapor, e ele mostrou essas imagens se jactando, né, do que ele fazia e do que ele tinha, né? E, como o Fábio falou, a proprietária, né, do imóvel lá em Trancoso, ao descobrir o que acontecia na casa dela, ficou em pânico, porque aí ela reclamou. Olha, nessas imagens, essas mensagens que ela troca, ela diz, eu soube que chegaram 20, e a expressão que ela usa é essa, eu soube que chegaram 20 putas, né, para a festa, isso é um absurdo, e ainda vai a detalhes. Diz que muitas dessas garotas de programa eram ucranianas, polonesas, alemães. Por quê? Porque elas não compreenderiam o que estava sendo conversado. Então, precisamos esperar novos episódios, né, dessa minissérie que é impagável, mas que virão à tona. Ô Lula, eu tenho aqui as mensagens trocadas, eu não vou dizer o nome da proprietária, porque não vem ao caso, mas trocadas com o agente dela, né, que cuidava da locação da casa, sobre essas festinhas do Vorcaro. Olha o que ela diz aqui, olha, Celso, é o nome do agente, tá? Temos um problema. Estou furiosa com seu cliente, somente não vou até lá hoje por ter vários compromissos importantes. Quer dizer, ela está querendo sair de São Paulo e ir para a Bahia, para botar ordem na casa lá. O Vorcaro encheu a minha casa de putas. Ele é amigo, ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior. Além das reclamações, recebi um comunicado que serei multado por causa do som acima do volume permitido. Além disso, já detectaram várias avarias na casa. Quer dizer, era uma festa de arromba, saíram quebrando a casa toda, né? E aí ela fala, no contrato seriam 20 hóspedes. Na primeira noite havia mais de 30. Ontem, mais de 36. E eu não vou ler toda a mensagem aqui, porque não vem ao caso, mas ela fala que os empregados da casa ficavam... Opa, eu diminui demais. Os empregados da casa ficaram apavorados com a situação que estava lá, dessa orgia armada pelo Vorcaro, né, Lu? Por isso que me estranhou a ideia, a informação. Exatamente. De que E aí, aqui para o nosso telespectador, Fábio, é que ficamos sabendo, essa nota foi anunciada em primeira mão aqui no Desperta, e ela foi publicada em primeira mão na revista Liberta. Então é só um dado, a gente fez questão de trazer isso para cá hoje, né, Fábio? Só para sedimentar, né, que aqui você tem notícia, forma a sua opinião e a gente procura estar sempre um passo à frente, né, da concorrência, informando a vocês do que existe, né? Essa é a nossa missão, né, Fábio? Exatamente. Eu vou aproveitar, lambendo aqui um pouco a cria, porque merece, né? Só para vocês verem a seriedade com que a gente trata a informação aqui no ICL, tá? Bota a minha tela no ar para mim, tá aí a nota do Lula. A nota está com data de 22 de janeiro, que é a data da edição da revista, mas na verdade a gente falou sobre ela aqui no Desperta no dia 19 de fevereiro. Então você que nos assiste todo dia já sabia dessas festas de arromba do Vorcaro lá, que agora a imprensa está querendo entender, né? A gente já sabia. Então, obrigado, viu, Lula, por essa informação em primeiríssima mão aqui no Desperta. Valeu, Fábio. Bom, Lula, vamos falar um pouquinho sobre a questão lá do Supremo Tribunal Federal, porque lá está um clima horroroso, né? E, assim, as relações muito desgastadas por conta do vazamento, da gravação de uma conversa que deveria ser uma conversa privada, então o ambiente de desconfiança está... Hoje, inclusive, tem uma reunião do plenário. Eu estou curioso para saber como é que vai ser, tá? Mas por trás disso tudo, tem essa história dos vazamentos, outro vazamento, né? O vazamento de informações relativas ao sigilo fiscal dos ministros e familiares. Francamente, estou dizendo aqui para vocês, eu não vi vazamento nenhum. Não sei o que está sendo investigado. Por que tem 4 funcionários da Receita com tornozeleira eletrônica, quando eu não vi, não sei se o Lula é muito melhor informado do que eu sobre bastidores da polícia, mas você viu alguma informação decorrente desse vazamento, Lula? Não, Fábio, e
Eu acho que hoje a gente começa um período muito tenso e com muita notícia dentro do Supremo Tribunal Federal. O que é que pode acontecer a partir de hoje e ao longo da próxima semana? Primeiro, o ministro André Mendonça, que passou o carnaval em Brasília, que deixou de viajar para uma dessas caravanas de discussão do Brasil no exterior, pago por algum órgão que iria organizar essa reunião fingindo que era acadêmica. Ele desistiu dessa viagem, ficou em Brasília para se dedicar ao caso Master, que ele herdou agora como novo relator. Ele já deve anunciar entre hoje e amanhã, até a semana que vem, algumas decisões desse caso, fatiando o processo, enviando para a primeira instância, para a Justiça Federal Criminal, vários núcleos de apuração que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal e deixando no Supremo Tribunal Federal apenas aquilo que pode ter alguma conexão com pessoas que têm prerrogativa de foro. A segunda questão é o ministro Luiz Edson Fachin em relação a esse caso dos vazamentos, porque ele pode, e eu acho que ele irá fazer isso, tá? Como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele pode avocar para si, né, essa investigação do inquérito que nunca fecha e que sempre tem fatos novos entrando, e pode, a partir de fazer essa avocação para si, né, como relator desse inquérito, que foi criado na época do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Dias Toffoli entregou esse inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Mas é fundamental que haja um ponto final, senão fica, como a gente dizia antigamente nas revistas, né, aquela matéria de capa que nunca fecha, é aquela reportagem especial que você nunca põe um ponto final e publica, né? É preciso botar um ponto final nesse inquérito dos vazamentos, nesse inquérito que vem desde o governo Jair Bolsonaro e que nele cabe tudo, vai sendo agregado tudo, porque foi um inquérito aberto num momento fundamental para a proteção da democracia, porque eram as instituições, no caso o Poder Judiciário, reagindo contra os arreganhos ditatoriais e as tentativas de golpe do Poder Executivo, no caso Jair Bolsonaro. Mas agora você não pode deixar essa janela aberta por onde entra tudo e qualquer coisa, inclusive um relator desse inquérito, que é o Alexandre de Moraes, criar procedimentos ao arrepio da lei, porque ele é uma das vítimas e a mulher dele também, desses vazamentos que aconteceram de fato, aconteceram, porém, não da forma como está sendo descrita na investigação. É claro que, pelo que vazou ontem, né, da investigação que ocorreu, inclusive um dos investigados admitindo que cometeu uma bobeira ao, literalmente, abre aspas, ao abrir dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, porque ela não estava sendo investigada, ela não tinha que entrar no processo, dados dela foram abertos e foram expostos, né? E este personagem admitiu que fez isso. Então ele tem que ser investigado, até para ficar claro que ele cometeu um erro ou se ele cometeu um crime. E se ele cometeu um erro que tangencia o crime, ele tem que ser investigado. Agora, não se vai investigar jornalista que publicou fruto de vazamento como esse. Primeira questão, Fábio, porque circulou ontem, inclusive, em vários veículos da mídia digital independente, é que haveria pagamento de jornalistas, né, por informações, pagamento de jornalistas por informações obtidas desse vazamento. Nada,
absolutamente nada do que vazou nesse processo autoriza um raciocínio como esse. Segunda questão, nós não vivemos num país onde seja tradição imprensa, seja ela mídia tradicional, seja ela mídia digital independente, comprar informação. Comprar informação, não. Houve muitos momentos, né, na nossa história, momentos em que a mídia se acanalhou, em que a mídia incorporou e usou processos de vazamento para chegar a objetivos políticos, né, de acordo com os seus ideais. Aconteceu isso no caso do Mensalão, da Ação Penal 470, no caso da Lava Jato, como vimos, no caso dos aloprados, né, também em 2006, junto com o caso do Mensalão, né, e o caso dos aloprados, que também não existiu, né. Então, houve uma união da mídia tradicional com alas criminosas da sociedade brasileira para divulgar informações que eram chanceladas pelo judiciário, mas com objetivo político. Agora, jornalista pagando por informação, eu nunca vi, duvido que aconteça, né? Tenho absoluta certeza que isso não aconteceu nesse processo, né, por nada, e que é uma lenda urbana que está se criando. Então, para que a gente explique tudo o que está acontecendo, é fundamental que o presidente do Supremo Tribunal Federal exerça o seu poder, né, de presidir esse inquérito, de avocar para o seu gabinete o que está acontecendo e de colocar um ponto final nessas apurações que tem que gerar ações ou não, né? Porque a gente está chegando num momento que é exatamente igual ao que a gente tinha na Lava Jato, no gabinete do ministro Sérgio Moro. Por que a Lava Jato começa a cair? É porque o ministro Sérgio Moro acaba se tornando o ministro apurador do Brasil, né? E cometendo as ilegalidades que cometeu, que a gente sabe que ele cometeu, né? E por que ele fez isso? Porque a sociedade deixou. E houve um momento em que a Procuradoria-Geral da República exigiu que os inquéritos que estavam abertos pelo Deltan Dallagnol, pela equipe da República de Curitiba, que era uma república canalha, acanalhada por funcionários públicos que estavam corrompidos pelo poder que eles achavam que tinham, né, e que eram coordenados por um juiz que cometia absurdos e ilegalidades como o Sérgio Moro, não fechava os seus inquéritos. Então é hora de você fechar os inquéritos, arrolar as testemunhas, incriminar quem você tiver que incriminar e levar para julgamento. É preciso que isso seja feito e eu acho que o momento de fazer isso é a partir de hoje, dessa reunião do Supremo Tribunal Federal. Fábio. Quero fazer só uma colocação aqui. Nosso tempo, infelizmente, já está encerrado aqui. O professor está me pedindo para liberar o canal de Brasília, Lula, mas eu preciso dizer o seguinte: o nosso chat está cheio de gente dizendo jornalismo corporativo, o ICL está vendido. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jornalismo aqui não é jornalismo de torcida, tá? É jornalismo de fato. E o fato é o seguinte: não houve até agora nada que tenha vazado para a imprensa decorrente desses vazamentos, supostos vazamentos aí, de funcionários da Receita. A Malu Gaspar não conseguiu o contrato com a Receita Federal porque a Receita não pega esse tipo de informação. A informação sobre o contrato não foi vazada da Receita porque a Receita não tem acesso a esse tipo de relação privada. Até pode até saber a renda, mas assim, não adianta querer o jornalismo da torcida. Não é o jornalismo que a gente faz aqui, a gente faz o jornalismo do fato, tá? Então é o seguinte, eu gostaria de entender qual é o vazamento, qual é a informação que vazou desse processo. Vi até agora, só agora, eu não sei se você tem mais elementos, mas eu posso estar enganado aqui, se tiver você me corrige. O Lauro Jardim que falou que a renda da família Moraes, por causa do escritório da Viviane Barça, tinha sido multiplicada muitas vezes, mas é uma nota sem maiores detalhes. Não acho que tenha pé nesse vazamento. Com relação
ao contrato entre Viviane Barsi e Vorcaro, esse não vazou pela Receita Federal, com certeza, porque a Receita não tem esse dado. Não vazou pela Receita Federal, vazou pelos próprios contratados também do Daniel Vorcaro. Não vamos esquecer que ele gastou em 2024 e 2025 536 milhões de reais em 2 anos, 536 milhões de reais com escritórios de advocacia. E havia uma intensa concorrência entre esses escritórios. E um escritório sabia do valor do contrato do outro e quem era contratado. No momento em que o Banco Master, no dia 18 de dezembro, em que o Banco Master foi liquidado, uma fonte me ligou e disse, olha, o maior problema com essa liquidação é quando forem divulgados os contratos com os escritórios de advocacia. Então, assim, o nosso chat, se quiser seguir acreditando na gente e gostando de informação, siga conosco. Agora, a gente não pode distorcer, como a gente fez nesse caso do Cine Trancoso. A gente deu a informação no limite do que a gente podia publicar. Nós não entramos nesse detalhamento que depois a dona da casa veio detalhar o que acontecia lá. Por quê? Temos responsabilidade, né? E acredite, a imprensa brasileira, o maior processo jurídico político da história do país foi o impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Ele se iniciou com a imprensa, não existia uma Procuradoria da República atuante como essa, a Constituição tinha acabado de ser promulgada, o Ministério Público não sabia como atuar, a Polícia Federal não era independente do Poder Executivo como é hoje, e quem carregou nas costas aquele processo antes mesmo da CPI foi a imprensa. Foi a partir da imprensa que se alimentou a estrutura de apuração tanto da CPI quanto da Polícia Federal. Então, é importante, é fundamental se dar um crédito. Muito bom. E o crédito, uma boa parte do crédito é direcionado a você, né, que fez entrevista com o Pedro Collor. Eu preciso encerrar, Lula, que senão vão comer o meu fígado aqui na nossa produção. Um abração para você, obrigado, parabéns Fábio. de novo, tá? Pela sua correção, pelas informações. Tchau, tchau. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu tenho aqui mais um minutinho, só quero mostrar para vocês aqui a indignação da esposa do Ramagem, ela que se chama Rebeca, né, está lá nos Estados Unidos junto com ele, ela talvez das esposas de pessoas foragidas do Brasil, por conta de sanções aplicadas pelo Supremo que tem relação com a trama golpista, ela é a voz mais tonitruante, né? E a nossa reportagem diz, Rebeca Ramagem, que até onde desfrutava da paz do trabalho remoto como procuradora do estado de Roraima, acabou de receber um chamado nada amigável para bater ponto na repartição. O advogado foi às redes sociais denunciar o que chama de perseguição sob medida, o fim do seu regime de teletrabalho vigente desde 2016. Ela é casada, então, como eu falei, com o Ramagem, né? Teve mandato cassado, se picou lá para os Estados Unidos, né? E, segundo ela, o Procurador-Geral do Estado decidiu ignorar o fato de que um terço da categoria trabalha em casa para impor a ela, só para ela, a presença física que é obrigatória. Rebeca não economizou no adjetivo, classificou a medida como arbitrária e desproporcional, alegando que o objetivo é puramente prejudicá-la, rompendo a isonomia interna da casa. Dona Rebeca, a senhora vai ter que bater ponto, infelizmente, né? E se não quiser perder o emprego, porque se não bater ponto, seu marido e a senhora vão ficar desempregados aí nos Estados Unidos, a situação vai ficar complicada, né? Pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui as informações do nosso marketing de hoje. Olha, gente, de novo, nós temos aqui, né, essa novidade que é o oráculo do ICL, uma inteligência artificial realmente inteligente que você vai conhecer no dia 26 de fevereiro, na quinta-feira, às 8 horas da noite, como está aqui no nosso telão. É super interessante isso aqui, tá? E para você se inscrever, despertaicl.com.br, você deixa lá seu e-mail e a gente manda o convite para esse evento que vai ser protagonizado pelo Eduardo Moreira, tá bom? Oráculo ICL, mais uma inovação que o ICL está lançando para você.
Bom dia para você, né? Espero que você não tenha tido uma ressaca muito grande do carnaval. Nós vamos estar aqui amanhã, sexta-feira, para encerrar essa semana curta e tão agitada quanto qualquer semana longa no Brasil, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.